Boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Muito obrigado por você abrir mais esse vídeo. E lembrando que se você gosta do canal, você quer colaborar com o canal, com o crescimento do canal, então é importante você fazer sempre um comentário e se o conteúdo te agregar, deixa seu gosto. Chegou agora no canal? Inscreva-se, que é muito importante para você receber mais conteúdos. Muito bem, olha, estou aqui no Parque Dom Carlos, que é um dos parques muito bacanas aqui de Caldas da Rainha. Eu vou depois pôr umas imagens aí enquanto eu falo, para vocês dando uma olhada. Hoje até não está um dia muito bonito, está um dia sem sol, mas está muito agradável, a temperatura está muito boa. E eu queria falar um pouquinho sobre Caldas da Rainha. Pessoal, eu vim para Caldas da Rainha em 2018. Para quem acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu vivi primeiro em Lisboa, durante muitos anos. Estou aqui em Portugal, vão fazer 20 anos agora. Vivi primeiro em Lisboa, depois eu fui para Oeiras, onde nasceu meu filho, e depois em 2018 eu vim para cá. Estamos em 2023 agora, já são 5 anos de Caldas da Rainha, e queria falar um pouquinho dessas diferenças e um pouquinho também sobre Caldas da Rainha. Quando eu estou falando bem de Caldas da Rainha, vejam o seguinte, porque muitas vezes nas lives as pessoas perguntam: André, você fala tão bem de Caldas da Rainha, isso quer dizer que Lisboa é ruim? Isso quer dizer que Oeiras foi ruim para você? Não, não tem a ver uma coisa com a outra. Quando eu falo bem de Caldas da Rainha, eu estou falando da minha situação atual e da minha experiência e minha vida aqui em Caldas da Rainha. O que não quer dizer que Oeiras não esteja também progredindo, ou crescendo, ou se modificando. Caldas da Rainha tem mudado muito. Quando eu cheguei em 2018, sempre foi uma cidade muito boa, mas ela tem se alterado muito também pela quantidade de pessoas que estão vivendo em Caldas da Rainha. Nós temos muitos franceses, alemães, holandeses, brasileiros, muitos brasileiros, e também portugueses que estão saindo dos grandes centros e vindo para regiões como Caldas, que ainda assim continua sendo muito mais barato viver aqui, não só no seu dia a dia, como também os imóveis. Tá? Os imóveis, quando eu cheguei, os imóveis chegavam a ser 60% mais barato que um imóvel em Lisboa e Oeiras. Hoje em dia já não está assim, provavelmente estamos falando de 40% mais barato ou 30% mais barato, a 40% talvez, mas quando eu cheguei era mais que a metade. Eu lembro que o imóvel que eu vivia em Oeiras, ele foi vendido por 350 mil euros, e o imóvel que eu comprei aqui em Caldas da Rainha, eu comprei na altura por 140 mil euros, tá? E eram imóveis muito parecidos em termos de áreas e tudo. Então, hoje em dia já não está tanto assim, mas ainda existe uma diferença significativa dos preços dos imóveis. Então, Caldas da Rainha, explicando um pouquinho, é uma cidade que fica a 80 quilômetros mais ou menos de Lisboa, depende de onde você considera Lisboa, porque na entrada de Lisboa, se você já pensar que em Loures já estamos em Lisboa, então nós estamos falando de 70 quilômetros mais ou menos, você já está em Lisboa. O que quer dizer que de carro você está lá em 40 minutos, 45 minutos. Se você falar, por exemplo, André, Lisboa para mim, que eu preciso estar lá em Telheiras ou Alvalade, no Campo Grande, por exemplo, então estamos falando de 50 minutos a 1 hora de carro. E transporte público estamos falando de 1 hora e 15, exatamente porque os ônibus aqui são bem rigorosos com o horário. Você tem ônibus saindo de manhã de 15 em 15 minutos, ok? Você consegue pegar um ônibus aqui em Caldas da Rainha de manhã para ir trabalhar ou alguma coisa de 15 em 15 minutos. É lógico que de manhã temos mais saídas e à tarde temos mais ônibus na volta. Então as saídas temos mais ônibus de manhã e mais ônibus na volta. Depois das 9 da manhã, 10 da manhã, esse intervalo fica de meia e meia hora e depois mais ou menos de 1 hora, tá? Então você tem ônibus o dia todo e você consegue estar em Lisboa em 1 hora e 15. É uma cidade que, na minha opinião, olha que eu já rodei muito Portugal, é uma das poucas cidades que eu conheço aqui em Portugal que tem uma infraestrutura muito robusta. Caldas da Rainha, para ter uma ideia, é uma cidade com uma volta de 48 mil habitantes, temos praia aqui à volta e tem uma infraestrutura de restaurantes, supermercado, escola, farmácias, bancos, de uma cidade assim grande mesmo. Você tem aqui todas as marcas de supermercado, literalmente todas, inclusive a maioria delas você tem 2 ou 3 supermercados numa cidade pequena.
tá? Você tem todas as marcas dos fast foods, vamos dizer assim, né? Não que eu seja grande apreciador, aliás, eu vou ao McDonald's uma vez por mês por causa do meu filho. Mas você tem aqui, nessa cidade, né, 2 McDonald's. Não é uma coisa muito comum de você encontrar para esse tamanho dessa cidade. Você tem um comércio muito interessante, um comércio local muito interessante, classe média, né, média alta. Você estamos aqui com a bicharada. Você tem aqui a Benetton, você tem marcas que você encontra, por exemplo, nos shoppings e no shopping de Lisboa, você encontra aqui em Caldas da Rainha. Então, não é uma cidade que acaba por atrair só lojas baratas, ou porque a cidade não tem capacidade financeira, ou porque a população vem morar aqui porque não tem condições de morar lá. É uma cidade muito interessante nesse sentido. E depois, escolas. Você tem escolas ótimas, estão bem no ranking nacional, e você tem escola em todos os pontos dessa cidade. Então, se você sabe que em Portugal você vai escolher a escola de acordo com o seu endereço. E aqui, diferente de algumas cidades de Portugal, inclusive os grandes centros, eu diria que, por exemplo, Lisboa. Lisboa, para você ter uma ideia, Lisboa 40% de Lisboa, né? E na época eu falava muito isso quando eu fazia o tour de morador, ainda faço o tour de morador, mas agora não tenho feito tanto por causa da minha parte imobiliária. Mas quando eu faço o tour de morador, o que eu explico para as pessoas? Olha, Lisboa, 40% de Lisboa, você tem que ter algum cuidado por onde você anda, não de assalto, de morte nem nada, mas se você vai comprar um imóvel ou alugar, você tem que estar atento que 40% da cidade, mais ou menos, pode não ser bom para você, tá? Isso, volto a dizer, não quer dizer que seja violento. E quando a gente compara as violências que existem aqui de Portugal com o Brasil, então não tem nada a ver. Quando a gente fala de uma violência extrema em Portugal, provavelmente é um assalto com uma faca, tá? É o máximo que você vai ver aqui. Assalto com arma de fogo aqui, gente, é muito raro acontecer. Quando acontece, a cada 1 ou 2 anos que existe esse tipo de problema, graças a Deus, tá? Então, quando você fala de Lisboa, 40% da cidade, você tem que ter atenção onde você compra, onde você aluga. Quando você fala em Caldas da Rainha, eu diria que 90% da cidade, 95% da cidade é muito tranquilo, é muito bom. Você pode escolher qualquer parte de Caldas da Rainha que você não vai correr risco de errar na compra, no aluguel do seu imóvel, porque a cidade é todo muito uniforme, entendeu? Então isso faz com que você tenha uma melhor, mais tranquilo você escolher onde você vai viver em Caldas da Rainha do que, obviamente, Lisboa. Agora, o que as pessoas confundem, eu não estou dizendo que você deva viver em Caldas da Rainha, eu não estou dizendo que Lisboa é ruim, eu só estou dizendo que são cidades diferentes e que para algumas situações, para algumas pessoas, talvez morar aqui seja mais interessante do que morar em Lisboa, Oeiras ou Porto. Outro fator importante que você tem que entender, Caldas da Rainha, como uma cidade pequena que é, você não tem assim muito emprego, né? Então, aquela pessoa que vem para cá para arrumar um emprego, né? Em Lisboa você tem muito mais oferta de trabalho, de emprego, do que Caldas da Rainha. É uma cidade pequena, um comércio é pequeno, né? Apesar de ser para a cidade que é muito grande, mas comparado com Lisboa é um comércio pequeno. Então, não é uma cidade interessante para você pensar em viver e arrumar emprego. Para você abrir um negócio, eu acho que sim, eu acho que Caldas da Rainha tem vários setores que estão aqui deficitários. Tem uma população que utiliza muito restaurante, cafezinhos, etc. Então pode ser um negócio também interessante para você. E outros serviços que eu sinto que podem faltar aqui em Caldas da Rainha. Então, para você empreender, pode ser uma cidade sim interessante, porque você não está falando só de Caldas da Rainha, está falando tudo aqui à volta, Alcobaça, Óbidos, até Bom Barral, talvez você consiga atingir e trazer clientes para o seu negócio. Tá? Então, sim, Caldas da Rainha pode ser uma cidade interessante para você empreender. Agora, para você arrumar trabalho, eu já tenho aqui a minha ressalva, porque eu acho que você pode realmente ter dificuldade, e até porque basta você
entra nesse emprego, depois te manda embora, você fica numa situação financeira muito complicada, tá? Para quem é aposentado, pô, uma cidade espetacular, espetacular, porque você vai conseguir ter o melhor de dois mundos, você vai conseguir, de três mundos na verdade, né? Você vai viver numa cidade espetacular, você vai ter praia aqui à volta e parques como esse, e você também vai estar muito perto de Lisboa, em 1 hora você está em Lisboa, e em 2 horas você está no Porto. Eu, semana passada, quem acompanha o canal viu, eu fui ao Porto no bate e volta, fui lá a Gondomar mostrar uns apartamentos, e olha, um instantinho, cheguei lá, saí daqui às 9 da manhã, cheguei às 11, filmei, almocei lá com o pessoal, 3h30 voltei, 5 horas estava em casa. Então tem esse fator interessante, nós estamos mais ou menos no meio do país, o que faz com que você consiga estar um pouco em Lisboa, um pouco no Porto, e isso é muito legal, tá? Então fica essa dica, eu acho que Caldas da Rainha é uma cidade que você deve considerar, olhar melhor, né? Para o seu perfil. Aliás, nós fizemos o evento no sábado, comprar o seu imóvel em Portugal, tivemos 108 pessoas, foi muito bacana, e eu falei sobre isso, né? No fundo, a melhor cidade que vai te atender é a que está adequada ao seu perfil, né? Então, eu acho bacana, se você vem dar uma olhada aqui em Portugal, você colocar Caldas da Rainha no seu roteiro, passar aqui uma noite ou duas, conhecer a cidade. Se quiser fazer comigo um tour de morador aqui em Caldas da Rainha, dá um toque, a gente pode agendar aqui um tour de morador aqui em Caldas da Rainha. De qualquer forma, coloque no seu roteiro, porque pode ser uma opção interessante para o seu roteiro de viver em Portugal, tá? Uma coisa importante que eu quero deixar bem claro, quando você pensa em viver num outro país, eu já falei isso nas minhas lives, as pessoas às vezes montam roteiros de viagem misturando viver com turismo. Então, já vou ficar 10 dias em Portugal, vou ficar 5 dias fazendo turismo e 5 dias olhando como morador. Isso não resulta muito bem, porque se você vai viver mesmo morar em Portugal, vem fazer uma vida de residência e depois, quando você morar aqui, você faz turismo, né? Não faz muito sentido você agora dividir seu tempo. Então, vem com o foco de entender as cidades, de entender o que você está vivendo, o que está vendo, e depois você faz aí o seu turismo, tá bom? Nós temos sim opções interessantes de imóveis aqui na região, tá? Toda a região, inclusive Leiria, Marinha Grande, Caldas da Rainha, falar aí comigo, que eu posso enviar para você aqui algumas opções interessantes. E lógico, como eu disse, o tour de morador pode ser também para você interessante, em 2 ou 3 horas você consegue entender a cidade como se você ficasse aqui 2 ou 3 semanas, tá? Eu garanto a você que em 3 horas eu consigo te explicar a cidade de uma forma que se você só conseguiria entender provavelmente em 1 mês ou 2 meses morando aqui em Caldas. Então, para quem tem pouco tempo, acaba por ser um investimento muito interessante para você entender a cidade rapidamente e tomar uma decisão se fica aqui ou não, tá bom? Beleza? Obrigado. Mais uma vez, recordo, se você quer ajudar o canal, deixa aqui um comentário bacana, se gostou do vídeo, põe o seu gosto e partilha para mais pessoas saber aqui do nosso trabalho, tá? Obrigado, pessoal, um grande abraço, valeu!